Viver no mundo com o Dhamma, os ensinamentos de Buda. A maioria das pessoas ainda não sabe qual é a essência da prática da meditação. Elas pensam que meditar caminhando ou sentado e ouvir palestras de Dhamma são a prática. Tudo isso faz parte, mas essas são somente formas exteriores. A verdadeira prática tem lugar quando a mente encontra um dos objetos dos sentidos. Esse é o lugar para a prática, onde ocorre o contato com os sentidos. Quando alguém nos diz alguma coisa de que não gostamos, ficamos magoados. Se nos dizem coisas de que gostamos, ficamos contentes. Isto é algo com o qual podemos praticar. E como é que podemos praticar? Este é o ponto crucial. Se só andarmos às voltas, correndo atrás da felicidade, evitando constantemente o sofrimento, podemos praticar até ao dia da nossa morte e nunca veremos o Dhamma. Isso é inútil. Quando surgem o prazer e a dor, como é que vamos usar o Dhamma para nos libertarmos deles? Este é o propósito da prática. Em geral, sempre que as pessoas encontram algo que lhes desagrada, não aceitam. Tal como quando as pessoas são criticadas, dizem: "Não me incomode". Isto é a reação de alguém que se incomoda. E aí está outro ponto para praticar. Quando as pessoas nos criticam, devemos ouvi-las. Elas falam a verdade? Devemos ser abertos e tomar em consideração o que dizem? Talvez o que nos digam tenha algum valor. Talvez exista algo em nós digno de reprovação. Talvez estejam certas, mas, no entanto, de imediato, tomamos aquilo como uma ofensa. Se as pessoas apontam as nossas falhas, deveríamos esforçar-nos para nos libertarmos e melhorarmos. É assim que as pessoas inteligentes praticam. Onde existe confusão é onde pode acontecer a paz. Quando a confusão é dissolvida pela compreensão, aquilo que resta é a paz.
Algumas pessoas não conseguem aceitar críticas e, em vez disso, reagem e discutem. São arrogantes. Isto é especialmente verdade quando os adultos lidam com crianças. Na verdade, às vezes as crianças dizem coisas inteligentes, só que a mãe ou o professor não se sentem bem em ouvi-los. No tempo do Buda, havia um discípulo que era bastante astuto. Certa ocasião, quando o Buda estava a expor o Dhamma, perguntou a esse monge: Sariputta, acreditas nisto? O venerável Sariputta respondeu: Não, eu ainda não acredito. O Buda elogiou a sua resposta. Muito bem, Sariputta, tu tens sabedoria. Quem é sensato não acredita prontamente. Primeiro ouve com a mente aberta e depois pondera a verdade da questão antes de acreditar ou não. Nós estudamos de forma natural, receptivos a todas as coisas, sejam paisagens, sons, cheiros, sabores, sensações ou pensamentos. Na verdadeira prática, chegamos ao ponto onde não há qualquer preocupação a pesar-nos na mente. Se ainda não conhecemos o mecanismo do gostar e do não gostar, à medida que estas sensações nascem, existirá ainda alguma preocupação nas nossas mentes. Se soubermos a verdade destas coisas, refletimos: esta sensação de gostar não tem importância. É somente uma sensação que surge e depois passa. Não gostar não é nada mais do que uma sensação que surge e passa. Para que continuar a usá-las? Se pensarmos que prazer e dor são coisas que nos pertencem, iremos ter problemas e nunca passaremos para além do ponto de ter uma ou outra preocupação nas nossas mentes. Estes problemas alimentam-se uns aos outros numa cadeia interminável. É assim que as coisas são para a maioria das pessoas. Há quem diga que é impossível praticar o Dhamma como leigo. Algumas pessoas dizem: não tenho tempo para praticar o Dhamma. Eu digo: então, como é que tens tempo para respirar?
Este é o ponto. Como é que elas encontram tempo para respirar? Respirar é vital para a sua vida. Se também vissem a prática do Dhamma como algo vital para as suas vidas, então tê-la-iam como algo tão importante como a sua respiração. Não tens de correr atrás de algo ou de te esforçar até ficar sem forças para praticar o Dhamma. Observa simplesmente as sensações que surgem na mente. Quando os olhos veem formas, os ouvidos ouvem sons, o nariz cheira fragrâncias e por aí adiante, todos eles vêm até a mente, que nesse momento é aquele que sabe. Mas quando a mente se apercebe destas coisas, o que acontece? Se gostamos do objeto, sentimos prazer. Se não gostamos, sentimos desagrado. Isso é tudo o que acontece. Então, onde é que você vai encontrar felicidade neste mundo? Você espera que todos te digam só coisas boas para o resto da vida? Isso é impossível. Então, se não é possível, o que é que você vai fazer? O mundo é assim. Nós temos de o conhecer. O mundo é algo que devemos compreender claramente. O Buda viveu neste mundo, não viveu noutro lugar. Ele teve a experiência da vida familiar, mas viu as suas limitações e separou-se dela. Ora, como é que você, como leigo, vai praticar? Se quiser praticar, tem de fazer um esforço. Quem bebe muito álcool, às vezes diz: eu não consigo deixar o álcool. Por que é que não consegue? Simplesmente porque ainda não viu as suas desvantagens. Se visse claramente essas desvantagens, não teria de esperar que alguém lhe dissesse para o fazer. Se você não vê as desvantagens de algo, isso significa que também não consegue ver os benefícios de o largar. A tua prática torna-se infrutífera. Se você vê as desvantagens e os benefícios de algo, não terá de esperar que os outros te digam. Considera a história do pescador de enguias que encontra algo no seu pote. Ele sabe que o pote contém alguma coisa, pois ouve algo batendo. Pensando que é uma enguia,
Ele põe a mão no pote, mas agarra algo diferente. Como não a consegue ver, fica em dúvida. Por um lado, pode ser uma enguia, mas também pode ser uma cobra. Se a jogar fora, pode arrepender-se, caso seja uma enguia. Por outro lado, se continuar a agarrá-la e for uma cobra, ela poderá mordê-lo. Encontra-se num estado de dúvida. O seu desejo é tão grande que continua a agarrar, esperando que seja uma enguia. Mas no momento em que a tira do pote e vê a pele listrada, joga imediatamente fora. Não precisa esperar que alguém grite: é uma cobra. A visão da cobra diz-lhe o que fazer muito mais claramente do que as palavras. Por quê? Porque ele vê o perigo. As cobras podem morder. Quando os Budas morrem, o Dhamma não desaparece com eles. O mundo gira desta forma. É um pouco como a árvore da manga. A árvore amadurece, dá flor, os frutos nascem e tornam-se maduros. Alguns apodrecem e a semente volta à terra para se tornar numa nova árvore. O ciclo recomeça. Eventualmente, haverá mais frutos maduros que caem, apodrecem e voltam à terra como sementes, crescendo mais uma vez como árvores. Assim é que o mundo é. Ele nunca vai muito longe. Simplesmente revolve em volta das mesmas velhas coisas. No presente, as nossas vidas são idênticas. Estamos naturalmente fazendo hoje as mesmas coisas que sempre fizemos. As pessoas pensam demasiado. Existem tantas coisas para elas se interessarem, mas nenhuma delas leva à realização. Existem as ciências como a matemática, física, psicologia e por aí afora. Podes pesquisar um sem número delas, mas só podes finalizar as coisas com a verdade. Suponha que você tem uma carroça puxada por um boi. As rodas não são longas, mas os rastros são. Enquanto o boi puxar a carroça, os rastros seguem. As rodas são redondas, no entanto, os rastros são longos. Olhando para uma carroça parada, você não consegue ver nela nada que seja longo. Mas quando o boi começa a andar, você vê os rastros alongarem-se atrás de você. Enquanto o boi puxar,
as rodas continuam a girar. Mas virá um dia em que o boi se cansa e joga fora os seus arreios. O boi vai-se embora e deixa a carroça vazia e parada. No seu devido tempo, a carroça apodrece e os seus componentes voltam aos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Ao procurar a paz no mundo, você imprime os rastros da carroça infinitamente atrás de você. Enquanto você seguir o mundo, não há paragens nem descanso. Mas se você deixar de o seguir, a carroça para, as rodas não giram. Seguir o mundo faz girar as rodas incessantemente, criando mau karma no processo. Enquanto você seguir os velhos hábitos, não há paragem. Se você parar, tudo para. É assim que nós praticamos o Dharma, os ensinamentos de Buda.